E nessa recaída, eu conheci o Luciano daí, né? Conheci o irmão Luciano, que ele trabalhava num posto de gasolina, e aí eu ia lá pro posto beber. E lá ele começou a me falar de Jesus, né? Alguém que eu não conhecia, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Milagres, uma série da Amor e Graça Church. Por aqui compartilhamos histórias sobre o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Histórias de fé, transformação e esperança. Hoje nós vamos conhecer a história do Marlon, que teve uma grande transformação de vida e a libertação dos vícios. Então, Marlon, como que é a tua história? Conta pra gente. A minha história começa alguns anos atrás, né? Eu passei por uma situação de consumo de drogas, né? Eu tive dependência química e alguns anos atrás, né? Eu estava, acho que já um pouco no auge, assim, né? Da carreira, de financeiro, né? E era muito novo, né? Eu tinha um serviço que me dava a oportunidade de ganhar um pouco mais, né? E eu não soube, eu acho que um pouco administrar isso, né? E isso foi me levando para um lado de bebidas, né? Um lado de amizades que não era do meu cotidiano. E ali foi onde eu conheci a droga, né? A cocaína, né? E foram alguns tempos assim escondido, né? Sem a minha esposa saber. E até que não teve mais como esconder, né? Onde eu comecei a usar diariamente, né? Já não queria mais trabalhar, né? Comecei a vender também, né? Para sustentar o vício, né? Sustentar o consumo da droga, né? E isso foi um bom tempo, né? Até que ela descobriu, né? Tentou me ajudar, né? A gente teve muitas brigas também, né? Foi um pouco difícil, né? Uma situação bem complicada da gente lembrar também, né? Eu passei 2 anos usando sem ela ter noção, né? E teve um tempo que daí ela saiu de casa, né? Saiu de casa, né? Os pais delas deram a opção dela voltar, né? Até para de repente ver se eu melhorava, o que ia acontecer, né? Eu acho que no pensamento deles, se eles tirassem ela, né, de casa, e a minha filha, eu ia de repente voltar, né, à lucidez, né? Uhum. Mas eu já estava bem no fundo, assim, né? E quando ela saiu de casa, eu fiquei 3 meses dentro de casa, né? Só usando cocaína, bebendo, e não saía para nada, né? Tava adquirindo dívida, adquirindo inimizades, né? Inimigos. E até que ela resolveu me ajudar, né? A gente procurou um médico, psiquiatra, e a gente começou um tratamento com remédio, né? Só que o começo é um pouco difícil, né? Eu tava usando o remédio e a droga, né? Até onde foi que daí ela buscou auxílio pros meus pais, né? Pediu ajuda para eles, né? Porque eles moram aqui na praia, né? E a gente é lá do Rio Grande do Sul, né? E daí eles foram me buscar. Eu passei 5 meses lá, né? 5 meses aqui fazendo tratamento. Só que no processo do tratamento com remédio, a gente fica muito grogue, assim, né? A gente fica... Não é a gente mesmo, né? Não tem ação, né? Tipo, a gente parece que tá sempre cansado. Então, quando acabou o tratamento, que eu parei de usar os remédios, eu comecei a voltar, né? Comecei a voltar e em vez de eu seguir, né? Bem, eu tive algumas recaídas, né? Voltei a beber, voltei a sair, né?
voltei a trabalhar com o que eu trabalhava lá, e daí então também aqui tem uma área boa de serviço, né? Foi onde eu fui recaindo, né? E nessa recaída eu conheci o Luciano daí, né? Conheci o irmão Luciano, que ele trabalhava num posto de gasolina, e aí eu ia lá pro posto beber, e lá ele começou a me falar de Jesus, né? Alguém que eu não conhecia, né? E na verdade nunca tinha ouvido falar, né? Porque quando criança a gente era católico, né? Ia na igreja só quando era obrigado, né? E às vezes nem obrigado a gente não ia. Daí então aquilo ali começou a me tocar, né? Mas eu tava muito, acho que eu tava muito magoado com as pessoas. E eu descontava, acho que na droga, né? Descontava em mim mesmo, né? Uhum. Acho que um pouco de raiva de mim, não sei, né? E daí foi um tempo, assim, o Luciano foi conversando comigo, né? Foi, em vez de me julgar, ele me abraçava. E isso mexeu, né? Até que uma vez a gente tava ali no posto, eu tava bebendo, chegou um morador de rua, assim, né? Pedindo ajuda, né? Que queria parar de estar na rua, né? Uma situação bem precária. E o Luciano comentou da casa do pai pra ele, né? E o Luciano disse pra ele, não, faz o seguinte, amanhã tu esteja aqui, que eu vou falar com o pastor e eu vou te levar lá. E no outro dia o Luciano me convidou pra ir junto, né? De repente a intenção dele era de eu querer ficar também, né? Lá, né? E eu fui junto com ele. E só que não quis ficar, mas a gente foi junto levar o outro rapaz. Mesmo no consumo da droga, na bebida, eu tinha uma vida também, né? Então eu comecei a trabalhar com o Luciano no posto, ele me deu a oportunidade, né? Passei um tempo ali e saí, né? Por também os problemas, né? Da bebida, porque ela consome a gente, né? E acabei que eu fui me afundando cada vez mais, né? A minha esposa, ela vinha de 15 em 15 dias, né? Ela é minha filha, né? A minha filha era pequena, tinha 4 anos, 3 anos. E elas vinham, né? Em 15 dias. Foi até um ponto que no final de semana eu exagerei, sabe? E elas disseram que não vinham mais, né? Então ali foi um dia bem complicado, assim, né? Ali naquele dia eu já conseguia também, porque eu já conhecia as pessoas, né? E eu sempre fui muito de conversa, né? E fazia amizade fácil, né? Então ali eu conheci um rapaz ali e ele me conseguiu uma quantidade muito grande de droga, né? E nesse dia eu fiquei trancado. Eu me lembro que eu fiquei no quarto trancado a noite inteira consumindo aquilo ali. E naquele dia eu só pensava em morrer. Só pensava em... Eu me via muitas vezes entrando no mar e caminhando assim, em direção ao mar até afundar, sabe? Até não se enxergar mais. Muitas vezes eu me via assim. Muitas vezes eu cheguei até a beira da praia também, e com essa ideia, né? Mas não tive coragem, né? Ou era Deus me segurando, né? Teria alguma coisa para viver. E como que foi o momento, assim, que tu caiu em si realmente? Daí foi nesse dia, né? Depois de acho que de umas 2 semanas, né? Que a minha esposa nem conversava comigo, né? E eu me senti assim que eu tava mais estrovando mesmo, né? Porque meus pais também já não sabiam o que fazer, né? E tipo, eles não tinham coragem de me confrontar, né? De falar pra me internar, buscar ajuda, né? Eles não tinham coragem, porque meus pais sempre foram muito bons, né? Sempre me abraçaram. Até hoje são assim, né? São muito protetor, né? E nesse dia que eu peguei essa quantidade, né? Era muito grande. Eu consumi tudo. E eu senti que eu ia morrer naquele momento. Senti que eu ia morrer. Eu comecei a tremer. Comecei a sentir que eu achava que ia ter uma overdose, né? Eu me deitei na cama, tremendo. E ali eu clamei o nome de Deus. Naquela hora eu clamei o nome dele.
e apaguei. Eu lembro que ficou tudo escuro. E de repente clareou um dia lindo, um céu azul, né? Sol forte, e eu vi uma mão do céu estendida. Ele estava vestido de branco, brilhava, só não conseguia enxergar o rosto, mas eu escutava ele falar. E no que ele vinha falando, ele me passou por cima da... A gente sobrevoou a casa do pai. Ele falou que ali eu teria um processo. Mas depois daquele processo, eu serviria a ele. E desde então, eu levantei, naquele dia eu levantei, acordei, e parecia que eu não tinha usado nada, né? Parecia que eu estava bem, que eu não tinha usado. E então eu sentei na cama, eu peguei meu telefone, liguei pro Luciano, separei a minha Bíblia, umas roupas, chamei o meu pai e disse pra ele que eu ia ir pra lá, né? E fui. Fiquei 26 dias lá. Foi uma bênção, né? Lá ele me curou muito, né? Foram poucos dias, mas ele restaurou a minha família, né? Ele trouxe a minha filha de volta, né? Que é o sonho da minha vida, sempre foi ela. E eu saí de lá num dia, acho que eu não tava me sentindo muito bem, né? Tava meio acelerado, né? Não sei se era saudade. E eu saí de lá num domingo, eu lembro. Saí de lá a pé, sem que ninguém fosse me buscar. E naquele dia eu tomei 2 latas de cerveja e usei cocaína. Mas no outro dia foi como se Deus tivesse dito assim: eu vou deixar tu fazer isso pra tu ver que isso não faz mais parte de ti, né? Porque agora tu é meu. E foi assim daí. Depois daquilo ali, graças a ele, nunca mais eu usei nada. Nem bebi, nem usei cocaína, né? E a partir desse momento, desse encontro, de tudo isso que mudou, como que tá sendo agora? Agora não existe mais peso, né? O fardo fica leve. A gente não tem mais preocupação com dívidas, com medo de encontrar alguém, né? A gente vive uma vida que sem o peso. A gente vive leve mesmo. Antigamente a gente tinha muitas preocupações, né? Quando vai chegar o mês, nem por dívidas, mas, né, pelas contas, né? Da casa mesmo, né? E hoje em dia a gente sabe que no dia vai estar lá, né? Confiar em Deus é algo maravilhoso. E aí a tua esposa e a tua filha, vocês voltaram a ter esse relacionamento? Depois desse tempo, né, que a gente ficou acho que uns 6 meses assim, né, que eu fiquei de novo, né, morando com meu pai. Isso foi no final do ano, né, e ali em janeiro eu me batizei aqui na igreja. E depois daquilo ali eu tive acompanhamento, né, o irmão Luciano sempre esteve presente, né, e eu sempre na igreja todos quarta e domingo, né, porque na verdade se tu cessar a busca, né, tu abre a porta pro inimigo te alcançar, né. Então a gente tem que ter uma busca incessante todos os dias. E daí demorou um tempo, né, acho que uns 6 meses, daí elas vieram morar pra cá, né. Daí elas decidiram e vieram, porque pra ela também era complicado, né, ela tinha um emprego lá de 12 anos, né, então pra ela largar tudo, né, pra minha filha também escola, né. Mas ela tinha que acreditar também na tua transformação. Ela tinha que acreditar que era real, né, aquilo ali, né, porque quem tá de fora é difícil entender o que Deus pode fazer na vida da pessoa, né, quando a gente não conhece Ele. Quem tá de fora não sabe, né, que é só se entregar. Às vezes eu vejo, assim, pessoas na rua, né, passando pela mesma... Eu sempre gosto de falar o que eu passei, né, que eu sempre falo que é possível, né, é só querer. É só querer e acreditar que Ele te alcança. Porque Ele é pai, né, e todo pai quer defender um filho, né?